E começamos agora o programa número 1, mas vamos deixar essa chatice de programa. Seja bem-vindo ao primeiro Revolts, energizados pelo reino. Então, hoje eu resolvi compartilhar com vocês uma coisa interessante que me veio à mente. A gente está passando por essa pandemia, o coronavírus. É um processo muito dicotômico, né? É muito cuidado, é muita lavagem em álcool em gel, é muito sabonete, é muito lava uma, lava outra mão. Então a gente fica nessa, meu Deus, quanta coisa que eu tenho que fazer, é perigoso, não é? Eu tenho que sair de casa, eu não posso. Deve evitar sair de casa porque aí você me assiste. Mas o que acontece? Por que a gente se pergunta isso? Porque todas as vezes que a gente se pergunta se pode ou não pode, é porque entra em consideração uma palavrinha mágica chamada obediência. Para você que foi na EBD, dizia que era o ABC de Deus, é a obediência. E eu acho interessante porque quando Cristo vai falar sobre obediência, olha só o que ele fala lá em Lucas 5:5. Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, eu lançarei as redes. Sabe por que eu acho interessante esse texto? Porque ele é um dos sinônimos pontuais de Cristo, o Jesus, para falar sobre obediência. Porque imagina tu, o tempo todo, tu tá tentando fazer alguma coisa e sempre dá errado. No caso dos discípulos, eles estavam tentando pescar. E não sou eu pescando que não sei pescar. Não é você que não sabe pescar, ou até mesmo você que gosta de pescar está me assistindo. Não é você que sabe pescar. Eram pescadores profissionais, pescadores que faziam isso o tempo todo. Inclusive era o emprego deles, eles faziam isso para se sustentar. E aí depois de vários tempos, várias e várias horas, Jesus chega e diz, lancem as redes. Parece dicotômico, parece ser, meu Deus, por que eu vou lançar as redes? Se eu estava lançando até agora e não veio nada, aqui não tem nada. O problema não sou eu, o problema é o lugar. Mas os discípulos pensaram de forma diferente. Eles olharam e disseram assim, se é Jesus que está mandando, então eu vou fazer. E o que eles fazem? Eles lançam as redes. Às vezes a gente se pergunta por que a gente duvida tanto. Porque existem tantas interrogações. Quando eu ministro para adolescentes principalmente, as maiores perguntas, porque me vêm assim, Erickson, pode fazer tatuagem ou não pode fazer tatuagem? Erickson, pode colocar alargador ou não pode colocar alargador? Erickson, pode dançar ou não pode dançar? Erickson, podemos ficar ou não podemos ficar? Quando eu vejo várias perguntas sendo feitas, principalmente por adolescentes ou pré-adolescentes, eu costumo responder exatamente com essa palavra, obediência. Você precisa obedecer. Posso fazer tatuagem ou não? Será que você está obedecendo a seu pai, a sua mãe, aos seus líderes? Ou você está indo contra eles? Quando eu penso em obediência, eu penso em responder todas essas perguntas pela obediência. Um grande detalhe que a gente está vivendo é na minha época, na minha geração já tinha-se muito disso, mas hoje parece que se aumenta mais com a sexualidade exacerbada, com a erotização das músicas, das roupas e etc. E principalmente quando a gente tenta ponderar tudo, né? A gente não obedece os nossos pais, porque os nossos pais querem o nosso melhor. Às vezes a gente não obedece o próprio Deus, que é aquele que diz, lance as redes. Mas eu já estudei para o vestibular demais, para aquela prova que é difícil. E Jesus diz, lance as redes. Mas meu pai, minha mãe... Jesus Cristo diz, lance as redes. E quando a gente vai pensar exatamente nisso, em obediência, a gente vai ver também outra coisa muito interessante que o Ed Renekiewicz ele afirma, que é o seguinte, eu concordo plenamente. A obediência é o primeiro passo de ser discípulo. Por isso que quando os discípulos estavam lá, todos os questionamentos dos discípulos eram em detrimento de obediência. E Cristo sempre falou e eles obedeceram. Quer outro grande exemplo disso? Jesus acalma as tempestades. Por quê? E quando eu falo as tempestades, é porque
a gente só pensa na física, nas águas que entravam no barco, ou nos raios, nos trovões. De vez em quando dá um raio, a gente, ai meu Deus! Tem gente até que meio se revela, porque a gente tem medo. E quantas tempestades a gente tem enfrentado não físicas, que a gente morre de medo. Jesus diz assim, calma, lancem as redes. E quando ele fala em obediência, ele diz, por que vocês estão com medo se eu sou o grande eu sou? Se sou eu que faço acontecer tudo. Me obedeçam, tenham calma. E quando ele faz isso, é para que a gente entenda que independente das tempestades, porque geralmente não são as físicas, mas as que habitam em nós, o que está dentro da gente, é quando a gente para e pensa, eu preciso obedecer. Eu preciso ser obediente. E você é convidado a estar aqui, ó, @ericksoncanuto. E eu vou responder perguntas, pode perguntar o que for. Tem gente que fica, ai meu Deus, mas ele não respondeu se pode ou não pode. Lembra que sempre é obedecer. Eu posso responder um pouquinho sobre algumas dúvidas, algumas grandes interrogações que adolescentes e jovens têm pensado nesse tempo. Beleza? Tamo junto, um grande abraço e fala comigo no direct como é que tá, se tá longo, se tá bom, se tá legal, se tá não tá. Beleza? Tamo junto, um grande abraço, fui.